Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar a estudar o material da campanha de missões nacionais. E o que são missões mesmo? Vocês lembram? A campanha de missões é para apoiar aqueles missionários que estão no campo, para levarem o evangelho de Jesus, também para fazer trabalhos sociais, ajudar ali muitas vezes famílias que estão em dificuldade. E nós aqui da igreja podemos agir colaborando de três maneiras. A primeira é orando. Nós devemos sempre orar. Orar por aqueles que estão no campo missionário, que estão ali falando de Jesus e precisando do nosso apoio. O segundo é ofertando, dando a nossa oferta de amor para ajudar esses missionários a se manterem lá no campo, fazer a sua comprinha, morar, pagar o aluguel, tudo direitinho, tá bom? E a terceira é indo. Se ore a Deus, né? Para que ele faça da sua vida o que ele achar que é o melhor para você. E se for da vontade de Deus, que assim seja, que você seja um missionário no futuro para falar do amor de Jesus. A Junta de Missões Nacionais é o departamento que cuida dos missionários e eles fazem a arrecadação desse dinheiro para mandar para os missionários. Eles também ajudam dando cursos, dando todo o suporte para que eles possam atuar lá no campo missionário, falando de Jesus em todas as cidades do mundo. Nesse caso, como é nacional, todas as cidades do Brasil. O tema deste ano é Porque Ele Me Amou. Esse é o material que foi produzido para as crianças do tema deste ano, que é Porque Ele Me Amou. Hoje é o primeiro dia, é a primeira história, e o tema de hoje é Porque Ele Me Amou, eu amo. Porque Ele me amou, eu amo o próximo. E como Deus nos amou? Lembra lá de João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna, que é no céu. Hoje eu vou contar para vocês a história de uma mulher que, por amor a Deus e ao povo de Deus, também colocou a sua própria vida em risco. Porque quando nós amamos, nós somos capazes até de dar a nossa vida por amor, né? A nossa mamãe, ao nosso papai. E assim foi com Esther. A Esther, ela é uma mulher da Bíblia. Ela tem um livro só para ela, o livro de Esther. Depois vocês podem ler. Esther e Mardoqueu. Mardoqueu era um primo de Esther. Eles moravam na Pérsia, que era governada pelo rei Assuero. O rei Assuero era um homem muito rico. Ele era um homem que tinha muitas posses e ele mandava ali na Pérsia. Era ele quem reinava e conduzia tudo por ali. Os pais da Esther foram mortos. E aí, Mardoqueu foi quem cuidou da Esther desde novinha. Ele foi o parente responsável por cuidar da Esther, fazer ela crescer, ensinar as coisas de Deus para ela, porque ela era do povo de Deus. E aí, o rei Assuero, ele era casado com uma mulher, o nome dela era Vasti. E ela desobedeceu o rei. E ele ficou muito irritado, né? Ele ficou muito chateado e ele decidiu tirar a rainha Vasti do trono e escolher uma nova rainha. Então, o que ele disse? Que todas as mulheres do reino, né, fossem levadas, as mulheres as moças que eram solteiras, fossem levadas para se prepararem para conhecer o rei. E aí
a Esther acabou sendo levada também para o reino, para a casa das mulheres, para ser apresentada ao rei. O rei, quando viu Esther, ele se apaixonou por ela. E ele a escolheu para ser a rainha que estaria ao seu lado. E assim foi. Esther foi nomeada rainha. Mardoqueu era um homem que ele era responsável por escrever as coisas que aconteciam ali no reino. Ele que documentava tudo o que acontecia ali. Ele era o responsável por essas anotações. E aí, a rainha estava lá, muito bem com o seu rei, mas a gente sabe que a história não acaba assim. O Mardoqueu, ele sempre estava por ali, de olho, né? Para saber notícias da Esther. Ele cuidava dela mesmo não morando lá no palácio. Existia um homem que não gostava de Mardoqueu. O nome dele era Amã. Ele era um dos conselheiros do rei. Amã, ele era um homem estudado e ele era um dos conselheiros do rei. Ele colocou um decreto que as pessoas deviam se curvar diante dele, porque ele era muito orgulhoso. Ele era uma pessoa que ele queria toda a glória para ele. E aí o que aconteceu? Mardoqueu não se curvou. Toda vez que ele passava, Mardoqueu não se curvava. E ele foi ficando muito nervoso com Mardoqueu. Então, usando o seu poder de influência, porque ele conseguia influenciar o rei, porque ele era um conselheiro, uma pessoa de confiança do rei, ele convenceu o rei a assinar um documento que dizia que todos os judeus seriam mortos. Quem são os judeus? O povo de Deus. Que num determinado dia e horário, todos seriam mortos. Mardoqueu soube desse decreto. Ficou desesperado e começou a pensar o que ele poderia fazer. Ele ficou muito triste, ele colocou roupas de saco, que naquela época era maneira de demonstrar tristeza. E ele foi lá para a porta do rei com essa roupa, demonstrando como ele estava triste. E isso chegou aos ouvidos de Esther. Esther ficou sabendo que Mardoqueu estava lá fora, chorando, vestido de pano de saco, sofrendo. E aí, ele pediu para que Esther usasse, mandou um recado para Esther, usar a sua influência como rainha para tocar o coração do rei Assuero. Mas existia uma lei, uma norma, que ninguém poderia chegar até o rei sem ser convidado. Então Esther, se fosse até o rei sem ser convidada e o rei se enfurecesse, ela poderia morrer. Ela arriscou a sua vida por amor ao povo de Deus. Então ela disse a Mardoqueu que o povo jejuasse, que o povo nem comesse e nem bebesse por 3 dias, para que ela pudesse ir falar com o rei. E assim Mardoqueu fez, mobilizou, chamou todo mundo do reino que era judeu, que era do povo de Deus, para fazer esse jejum, para pedir a Deus misericórdia. E com isso, e depois desses 3 dias, assim como Esther, que também jejuou, o dia chegou. Então, o rei, ele gostava muito de Esther, porque ela era uma mulher que era diferente, porque ela tinha a luz de Deus, ela mostrava diferença com relação às outras mulheres. E aí o rei estava lá no seu trono, e eis que Esther
entrou sem ser convidada. E todos em volta pensaram: meu Deus, o rei vai matar Esther. Mas Deus tocou o coração do rei, encheu o coração dele de amor por Esther. E ele não ficou bravo com ela. Esther tinha uma estratégia e aí ela chamou o rei para um jantar, um banquete bem especial. E ele ficou muito feliz, porque percebeu que Esther estava tentando o agradar. No dia do banquete, estava o rei, estava a Esther e estava Amã. Os três estavam lá no banquete. E Esther, então, revelou de onde ela era, porque até aqui o rei não sabia que Esther era do povo judeu, ela não havia revelado. E aí, quando ela disse a ele que ela era do povo judeu e que ela estava muito triste porque ela iria morrer, ele se compadeceu de Esther e disse: mas quem foi? Quem foi que criou essa situação? Quem foi que inventou esse plano tão perverso para matar esse povo? E aí Esther disse que foi Amã. Amã então foi condenado. Ele recebeu uma severa punição, porque ele tinha feito isso com o rei, ele tinha manipulado o rei para fazer esse decreto. E aí Esther, através da estratégia que Deus deu para ela, salvou o povo judeu. Salvou o povo judeu daquele mal. Esther, ela confiou no amor e na fidelidade que Deus tinha para com ela. Deus amou a cada um daqueles judeus. Eles foram capazes de amar o povo, né? Esther e Mardoqueu foi capaz de amar esse povo ao ponto de arriscar a própria vida para salvá-lo. Muitos dos nossos missionários também arriscam as suas vidas. Vocês sabiam disso? Existem lugares que quando você vai pregar o evangelho, você pode correr risco de vida. E esses missionários, por amor àquelas vidas, para que elas também conheçam Jesus e possam ser salvas, também muitas vezes correm risco de vida, por amor. Então, o que nós podemos aprender com essa história e com tudo isso é que porque Deus nos amou primeiro, nós amamos. Nós devemos amar o nosso próximo, nós devemos amar o nosso irmão. E nós devemos amar também aqueles que nós não conhecemos, mas sabemos que Deus ama. Que nós possamos orar pelos missionários, orar para que os corações das pessoas se abram para receber esse evangelho tão maravilhoso. Vamos orar? Posição de oração? Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, nesse momento, te pedir pela vida dos missionários, aqueles que estão em alguns lugares que têm tantos riscos, tantas dificuldades. Nós queremos te pedir que o Senhor guarde a cada um deles, porque nós sabemos que eles estão ali fazendo a tua obra e o Senhor nunca os abandonará. Nós te agradecemos, Pai, pela vida deles. Nós te pedimos que o Senhor abra o coração das pessoas para que elas possam receber Jesus. Nós te louvamos. Te pedimos que o Senhor também coloque este grande amor no nosso coração. Que nós possamos amar a cada irmão, a cada pessoa e possamos amar as vidas que não te conhecem ainda. Que nós possamos contribuir com essa obra tão grandiosa que é o do campo missionário. Em nome de Jesus, amém. Pessoal, nós disponibilizamos algumas atividades para vocês, que vocês podem retirar na igreja ou no culto, né? Se algum de vocês tiver dificuldade, pode me procurar, me chamar lá no WhatsApp, no privado, que a gente se encontra e dá um jeito de entregar o material, tá bom?
Então, para as crianças de 4 a 6 anos, essa é a atividade, tá bom? Você vai fazer um coração ao redor das coisas que você pode fazer para demonstrar amor. Quais dessas atitudes você pode fazer para demonstrar amor pelas pessoas, tá bom? E você também pode pintar os desenhos. A turma de 7, 8 e 9 anos. Vocês vão escolher nas palavras do quadrinho vermelho quais as palavras que devem estar dentro do nosso coração. Nós precisamos encher o coração com as palavras que o amor de Deus produz no nosso coração. E tem um versículo aqui que diz assim, ó. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Galerinha de 10 a 13 anos, nós temos um caça-palavra bem legal também. E nesse caça-palavra, nós vamos desenhar um coração também em outra folha para escrever as palavras, tá bom? É bem legal, espero que vocês gostem. Pessoal, por hoje é só. Semana que vem teremos uma pessoa diferente. Olha que legal. Para dar a próxima aula, tá bom? Aguardem até semana que vem. Um beijo e façam as atividades, tá bom? Qualquer dificuldade podem me procurar. Tchau!